A paz do Senhor Jesus, irmãos. Magda e eu estamos aqui para passar para os irmãos uma informação, um conselho a respeito da obra do Senhor, não é? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja e nós temos percebido, não é, Magda, que o povo de Deus, né, tem ficado muito alarmado com os presságios, né? As pessoas, é muito comum encontrarmos assim irmãos alarmados, preocupados com a manifestação do anticristo, querendo saber quem é o anticristo, se o anticristo é o A, o B, se é o presidente, se é um líder religioso. Quando se explode uma bomba num determinado país, quando acontece um tremor de terra, quando é uma enchente, as pessoas ficam preocupadas, principalmente o povo de Deus, né? Olha, são sinais da vinda de Jesus. Se de repente vem uma tecnologia de ponta, aí as pessoas, olha, isso aí é a marca da besta, e as pessoas ficam preocupadas. Mas o que nós queremos passar para os irmãos, e os irmãos já devem ter percebido, não é, Magda? Aqui no canal nós incentivamos e estamos exortando os irmãos a investirem no relacionamento com Deus. Porque ninguém se prepara para as bodas debaixo de ameaças, com medo, né? Então aquela pessoa, aquele cristão que ele investe no seu relacionamento com Deus, ele vai estar sempre pronto para o momento do Senhor encontrar-se com a sua igreja. Então, as pessoas estão mais preocupadas em identificar quem é o anticristo, as pessoas estão mais preocupadas em identificar qual é o sinal da besta, do que propriamente avaliar o seu relacionamento com Deus. Já percebeu isso? As pessoas não estão muito preocupadas com o seu relacionamento com Deus. Se eles pudessem saber assim, olha, Jesus vai chegar daqui a 2 minutos, bom, nesses 2 minutos eu tenho que estar preparado. Mas aí o que passa na cabeça das pessoas em achar assim, como é que eu vou me preparar? Veja bem, irmãos, quer dizer que um casal se relaciona mal a vida inteira, vive na truculência, tá? Aí em 2 minutos, em frações de minutos, de segundos, precisamos estar preparados para o arrebatamento. E você entendeu? Vai dar tempo. Não vai dar tempo, não é, irmãos? E é a mesma coisa o relacionamento com Cristo. As pessoas querem viver uma vida cristã livre, as pessoas não estão preocupadas em se preparar a cada dia, não para o arrebatamento em si, mas de uma maneira prazerosa, se envolver num relacionamento com Cristo, desfrutar desse relacionamento, dos benefícios da comunhão com Jesus. É verdade. Elas não estão preocupadas com isso, elas só querem assim, bom, amanhã tem que colocar a marca da besta, tem que estar pronto. Olha, o fulano, o presidente do país A ou B, é ele que é o anticristo, já foi identificado, então eu preciso estar pronto. Gente, como é que Jesus vê isso? Quer dizer que você vai buscar o relacionamento com Cristo por causa do anticristo? Você vai buscar o relacionamento com o Senhor Jesus porque você ouviu um terremoto e esse terremoto, ou o rio que está secando, isso é cumprimento de profecia, e os mensageiros, né, de plantão, aqueles que estão aí para alarmar as pessoas, estão realmente vivendo disso, de colocar medo em quem não precisava ter medo, se estivesse se envolvendo no relacionamento pessoal e prazeroso com Cristo, não é, Magda? Isso aí que você falou é muito importante, né? Um ponto primordial e importantíssimo, que é o relacionamento com Deus. E um outro ponto também muito importante que nós devemos falar é sobre o retorno à palavra. Porque quando Jesus ele estava falando dos sinais, da sua volta, né, da sua vinda, da sua segunda vinda, ele falou uma frase que me chama bastante atenção. Ele disse que os vossos corações não se sobrecarreguem
com os cuidados desta vida. Sendo que, nos nossos dias, a grande maioria das pregações das igrejas estão voltadas para fazerem campanhas, preocupados, sobrecarregados com o quê? Com a prosperidade, né? Com as aquisições materiais, né? E o que nós estamos observando nesses últimos dias, além da apostasia, há uma indiferença muito grande aos valores espirituais e há uma indiferença também à palavra de Deus. Ou seja, tanto crentes antigos como novos que estão chegando agora, não temos visto a preocupação com os valores espirituais, com o comprometimento com a palavra de Deus, com a Bíblia, porque eu acredito que o nosso canal tem sido uma marca, né? Porque nós temos falado sempre aqui, a cada vídeo, a cada áudio, né? Sobre o comprometimento com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas porque era segurança para vós, ele disse isso. E nós temos tido essa preocupação em estarmos sempre repetindo, né, o retorno à palavra, um retorno aos valores espirituais que está sendo esquecido, né? Os púlpitos das igrejas, os pregadores de hoje e até mesmo os antigos estão entrando nessa onda da teologia da prosperidade, né? Das campanhas, da busca pelo material ou pelos seus sonhos, pela sua satisfação pessoal, e a igreja vive e anda em torno disso. Né? Então está sendo como que anulado o que verdadeiramente precisaria se estar preocupado e precisaria que a cada cristão estivesse se preparando para o encontro com Cristo, no seu relacionamento pessoal com Deus, né? Sem estar preocupado e focado no que tem sido exaltado, vamos dizer assim, nas igrejas de hoje, nas pregações. Pouco se fala de arrependimento, pouco se fala de mensagens de conserto, né? Pouco se fala. Então, irmãos, a hora é de um despertamento para todo crente, para cada um de nós. Nós precisamos despertar os nossos corações, né, para o que ele acabou de falar. Relacionamento com Deus, pessoal, diário. No último vídeo eu me lembro que nós falamos muito sobre o amor e o prazer pela Bíblia, pela palavra, o bom prazer, né? Essa definição. E a gente nota que não há esse interesse, esse bom prazer em retornar às Escrituras, em se comprometer com ela, em buscar que a palavra seja o seu modo de vida, né? Ninguém está preocupado, né? Isso tem sido como que algo colocado em segundo plano e até mesmo não tem sido nem mencionado, infelizmente, né? Então a gente quer passar para os irmãos o quão nós estamos preocupados em vocês se despertarem para a importância de investir no relacionamento com Deus, né? A gente tem visto assim a velocidade com que as notícias elas estão correndo, e basta aparecer aí um rumor de guerra, basta aparecer aí um líder que de repente se destaca num determinado período, e aí as pessoas dizem, olha, esse é o anticristo, aquele ali é o anticristo, né? A guerra tal, ela vai ser a abertura da grande tribulação, enfim. E essas notícias, elas espalham-se de uma maneira assim tão rápida, não é? E os crentes ficam preocupados e replicando isso, né? Eles ficam replicando, olha, chegou uma tecnologia assim que vai fazer com que, né, seja implantado um chip, ou seja, colocado uma marca na pessoa,
E as pessoas estão assim, bom, precisamos nos preparar. Por quê? Porque o anticristo está chegando por aí. Gente, como é que o Senhor Jesus vê isso, hein? Né? As pessoas não estão buscando se relacionar com o Cristo pelo prazer de se relacionar com Ele, mas pelo terror. Pelo terror. E sem contar também, algo que está bem evidente nos nossos dias, são as distrações. Né? E as pessoas não estão preocupadas com o seu relacionamento com Deus e com a Bíblia, não estão preocupadas no que Jesus advertiu a todos, que deveríamos orar e vigiar, né, para que a gente não fosse pego de surpresa neste grande dia. E o que tem acontecido é que todo mundo está indo na onda da distração. Né? É distração na igreja, é as distrações do mundo, são as redes sociais, né? É todo o entretenimento que o mundo oferece. Muitos cristãos estão indo por esse caminho também. É o celular o dia inteiro, procurando novidades, e a própria palavra e o seu devocional e a busca por uma sensibilidade maior, por uma proximidade maior com Deus, isso não se fala, não se ouve, não se vê, né? Infelizmente, nos nossos dias. E isso tem sido de grande prejuízo, irmãos, de grande prejuízo, porque o mundo olha para nós e vê o quê? Tá vendo pessoas que se dizem crentes, fazendo e falando coisas que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra, incluindo nessas distrações, como a gente já estava comentando aqui em casa. Hoje tem pregador e igreja para todo gosto, para todo tipo. É o pregador que faz a plateia rir, né? Ele é um personagem, ele veste uma capa de comediante, e ele faz a plateia rir, e todo mundo vai e se paga para isso. É o outro que se diz profeta sem ser profeta. É o outro que, porque canta e tem voz, se acha uma celebridade. Então nós temos visto, irmãos, infelizmente, nos nossos dias, personagens, muitos se achando celebridades, muitos cobrando para pregar nas igrejas, muitos cobrando para louvar o nome do Senhor, enquanto que o Senhor Jesus ensinou o quê? De graça recebei, de graça dai. Se o Senhor te deu um talento, onde você for e você louvar a Deus, a sua preocupação deveria ser, e na hora que estiver louvando, corações fossem tocados, quebrantados, corações fossem edificados, consolados pelo louvor. Esse é o objetivo daquele que consagra a sua voz a Deus. Não de enriquecer, de ganhar dinheiro. Nós temos falado isso insistentemente aqui no nosso canal, porque, irmãos, o tempo se aproxima, a necessidade há de um despertamento no povo de Deus. Então, vamos despertar enquanto é tempo, enquanto é dia. Pois e essa necessidade, né, que você está falando aí de despertar, é que a impressão que está passando para o mundo evangélico, não é? É que ser cristão é uma arte. Ser evangélico é uma arte, né? Tem artista de púlpito, e a própria mídia evangélica chama eles de celebridades gospel. Né? Irmãos, isso nunca foi evangelho. Isso nunca foi evangelho. Né? Celebridade gospel, isso não existe na Bíblia. Isso aí louva tudo menos a Deus. Tá? E nós estamos vendo caricaturas, né? Atores de coisa séria subindo nos púlpitos, pregadores, profetas, tudo quanto é nome e título que eles podem arrumar para si, eles têm uma característica própria, né? A própria vestimenta, o corte do cabelo, eles procuram sempre chamar atenção para si.
né? Então isso aí não demonstra ser de maneira alguma um coração inteiro interessado em louvar a Deus, em servir ao Senhor. Mas gostaria de deixar esse conselho para os irmãos, né? Que os irmãos atentem para a palavra do Senhor. Há aquele grupo mais preocupado com os sinais. Não é que nós devemos ignorar os sinais, não é isso. Os sinais estão aí, estão apenas anunciando, olha, o Senhor está cada vez mais próximo, não é? Mas aquele que investe no seu relacionamento com Deus, ele busca um relacionamento não pelo medo do que está por vir, mas muito pelo contrário, porque ele tem prazer em servir a Deus, ele tem prazer em se relacionar com o Senhor, ele tem prazer em ter comunhão com o Senhor Jesus. E você quer uma dica para estar preparado para o encontro com o Senhor, seja pelo arrebatamento, seja pela morte, invista no seu relacionamento com o Senhor, né? Invista nesse relacionamento, porque a qualquer momento, a qualquer hora, independentemente de arrebatamento, a hora que o Senhor te chamar, você vai estar pronto, né? É verdade. E estar sempre atento, como conselhos da palavra do Senhor sempre nos ensina. Estar vigiando, estar com o seu coração sensível à voz de Deus. Por ter um esfriamento, estamos vivendo esse momento de esfriamento muito grande, muitos estão distraídos com muitas coisas, né? Estão distraídos com muitas coisas, até mesmo dentro da própria igreja, com o pretexto de que estar fazendo a obra. As igrejas em geral estão assimilando até datas comemorativas, né? Do mundo, e trazendo como pretexto de culto a Deus. E não é assim que a Bíblia ensina. Nós temos hoje, nos nossos dias, nós temos a igreja perseguida, né, lá nos países muçulmanos, nos países comunistas, onde o regime não aceita a pregação do Evangelho. Nossos irmãos são presos, são torturados, eles são martirizados todos os dias por causa da palavra do Senhor. Mas existe aquela igreja dos países, entre aspas, onde existe a liberdade, não é? E nesses países é uma verdadeira Disneylândia. O Evangelho, na verdade, é entretenimento, né? Para formar artistas, para ganhar dinheiro, para, independentemente se você às vezes frequenta uma igreja ou não, mas é simplesmente o objetivo de aparecer, de tornar-se uma celebridade e de você ter um ganho por trás disso. Então nós temos aí na nossa geração os verdadeiros cristãos que realmente são presos e torturados por Cristo, né? E temos aqueles que estão indiferentes aos valores e às responsabilidades espirituais, né? Estão fazendo do Evangelho uma verdadeira praça de refeição, né? Uma praça da alegria, onde as pessoas apenas estão se divertindo, né? Indiferentes, uma geração indiferente aos valores espirituais, sem nenhum temor. No último vídeo que nós colocamos agora, fala sobre o temor, né? Por que eu tenho que temer a Deus, né? E nós demos ali, apesar do vídeo parecer ser comprido, ser extenso, mas a quem interessa ouvir, assistir e ver com provas bíblicas que nós temos motivos sim para temer a Deus, e ai daquele que não temer ao Senhor, né? Mas é essa a nossa reflexão de hoje, é apenas um comentário que queremos fazer com os irmãos, né? E um detalhe também que eu gostaria de ressaltar é a respeito da reverência. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós ainda víamos locais onde havia reverência no culto, né? As pessoas tinham respeito ao momento da oração, ao louvor, era o louvor sério, a busca pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que queriam ser renovados, aqueles que queriam ser batizados com o Espírito Santo. Havia seriedade e reverência.
Hoje nós temos observado em vários segmentos evangélicos pessoas com manifestações, mexendo com o corpo de uma maneira estranha, que não tem nenhum exemplo na Bíblia desse tipo de manifestação. Pessoas elevando o louvor de qualquer maneira, com ritmos, né, trazendo para dentro da igreja e para o culto a Deus, ritmos mundanos de rock, de funk, de pagode, dançando como as pessoas fazem no mundo, nas suas festas, e eles estão trazendo isso e dizendo que isso é culto a Deus. Você está falando aí de essas supostas manifestações, né? E as pessoas, elas, irmãos, é um absurdo o que está acontecendo por aí, não é? A pessoa vai para a igreja, aí chega lá na igreja, irmãos, o que ela vê? Daqui a pouco o pregador, né, ele começa a rodopiar, ele começa a se contorcer, ele começa a falar línguas estranhas, né, que são verdadeiros absurdos, não é? Ele rodopia, se contorce, e daqui a pouco na plateia, que não podemos chamar isso aí de igreja, né? Da plateia começa a aparecer algumas pessoas também fazendo isso. E é um efeito cascata, né? As pessoas começam a rodopiar, a sair do lugar. Parece que contagia. Parece que porque o dirigente, ou a irmã que está à frente do trabalho, ou o irmão ou o pastor está, né, se comportando dessa forma, então a plateia, ela também se sente como que na obrigação de estar imitando da mesma forma. E a gente nota que aquilo ali tudo não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Nada. Né? Porque Deus, nosso Deus, é um Deus de ordem. A Bíblia menciona isso. Né? O culto a Deus é um culto racional. Irmãos, o que é racional? Você não pode estar se movimentando, fazendo movimentos com o corpo estranhos, de maneira frenéticas, achando que você, dessa forma, você está sendo cheio do Espírito Santo, ou que você está cultuando a Deus. O apóstolo Paulo disse que o culto é racional. E a gente tem visto isso, racionalidade, nos cultos, em muitas igrejas. Em muitas igrejas a gente não tem visto racionalidade, né, em cultuar a Deus. Eu falei da reverência. O culto, ele tem que ser um culto reverente, respeitoso, né? Não é animação. A gente vê que às vezes tem locais que é o animador de palco, né? Ele fica ali como um animador e todo mundo entra na onda dele e fica aquela bagunça, né? Somente animação. E o Espírito de Deus, irmãos, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível e ele não age. Não age dessa forma. Se a pessoa tiver a preocupação de entender e buscar na palavra, né, o que é ter um relacionamento com o Espírito Santo, ela vai entender. A Bíblia diz: o que é espiritual discerne bem tudo. Né? Então, irmãos, por falta de discernimento, de sensibilidade espiritual, as pessoas estão entrando por esse caminho. E é um absurdo, né, que 1 Coríntios 12... fala que a manifestação do Espírito é para aquilo que for útil. Exatamente. Então, qual a utilidade de uma criatura ficar se contorcendo, ficar rodopiando, ficar fazendo movimentos frenéticos? Né? Qual é a utilidade de um pregador ele ficar gritando, berrando e, né, se contorcendo, fazendo gestos estranhos, pulando? Qual é a utilidade disso, irmãos? Então, isso é uma falta de conhecimento profundo. Isso não podemos nem dizer imitação, isso aí é uma barbárie. Sabe, isso aí é tudo menos evangelho. Quem conhece as Escrituras vai conhecer, Magda, o caráter do Espírito Santo. Isso. E conhecendo o caráter do Espírito Santo, a pessoa terá absoluta certeza que isso é tudo menos manifestação do Espírito. Verdade. Porque quando você conhece uma pessoa,
bem, você sabe do que ela é capaz de fazer, do que ela não é capaz de fazer. Ela tem características. Você conhece a característica. Vamos dar um exemplo, né? Da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, né? Você conhece as características. Agora imagine aquela pessoa que se relaciona com as Escrituras, que tem relacionamento com o Espírito Santo. Ele sabe que aquilo ali não é. E aí o que acontece? As pessoas estão se reunindo para condenação. Porque uma pessoa que está, vamos dar um exemplo, num bar, bebendo, e ele sabe que ele não é de Jesus, ele sabe que ele está ali bebendo, ele sabe que ele está ali fazendo coisas que desagradam a Deus, há mais esperança numa pessoa assim do que aquele que está se utilizando, né, de oportunismo, ele está se utilizando da palavra do Senhor para o que se promover, para uma mentira, para uma manifestação que é tudo, menos a manifestação do Espírito. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, gente. Desperta enquanto é tempo. Aqueles que estão aí, ó, replicando mensagens, olha, o anticristo vai aparecer, aí fica com medinho, aí começa a dizer, irmão, se prepara que o anticristo está vindo. Quer dizer, o medroso que só quer se preparar porque o anticristo está batendo na porta. E tem aqueles indiferentes e debochados que são completamente, brincam com os valores espirituais, que você vê por aí pessoas brincando com as manifestações do Espírito em deboche. Há pessoas que se dizem crente, irmãos, que falam da pessoa de Cristo como se estivesse falando para um coleguinha. Se refere a Jesus, Magda, como se estivesse se referindo a um coleguinha, sabe? Chamando Jesus, como se Jesus fosse o amiguinho dele de bagunça. E a pessoa, ela não tem nenhum temor a Deus, né? A gente tem observado uma geração completamente descabeçada, uma geração estúpida, que se diz evangélica, que brinca, tem aí nas redes sociais, né, os comediantes gospel, pastores comediantes, pastor que vai para as igrejas aí, cobram e essa gente paga para ele brincar. Para fazerem rir, né? Para fazer rir, me faz rir, pastor. E aquela criatura brinca e se refere a Cristo como se Jesus fosse o amiguinho dele. Ele não conhece Jesus. Essas pessoas não conhecem Jesus. Não sabe o que o Senhor Jesus passou naquela cruz do Calvário. É lamentável o que nós estamos vendo, mas a palavra do Senhor, ela nos alerta sobre isso. Então nós devemos estar preparados. E nós exortamos os irmãos, levem a sério, porque a sua eternidade é a sua eternidade que nós estamos tratando, é da sua eternidade. Há muitos palhaços de púlpitos, há muitos atores de púlpitos, há muitos muambeiros, mercadores da fé, muambeiros, sabe, oferecendo a vocês muamba. E muitos estão rindo, estão brincando, chamando Jesus de, se referindo a Cristo como seu amiguinho, né, de copo, como seu coleguinha de brincadeira. Há outros que estão se referindo aos valores espirituais, brincando com as manifestações da palavra de Deus, usando versículos bíblicos, tornando comum. Nós estamos vendo aí ímpios que não têm nenhum compromisso com o Evangelho, citando a Bíblia. Por quê? Porque esse movimento gospel tornou comum aquilo que é santo. Tem aí uma cantora gospel, uma celebridade, que disse que eu coloquei o louvor de Deus na boca do ímpio. Misericórdia. Não colocou coisa nenhuma. Coloquei o louvor de Deus na boca do ímpio. A palavra de Deus diz que a boca do ímpio é um sepulcro aberto.
O Senhor diz na sua palavra: o que tem o ímpio que recitar as minhas leis. Está na palavra, irmãos. Então é hora, não é mais? É hora de vocês despertarem, levarem a sério o relacionamento com o Senhor, invistam no relacionamento com Deus, temam a Deus, busquem a palavra do Senhor, porque só quem ganha com isso é você mesmo. Nós estamos falando aqui porque a responsabilidade, não é mais dela, é individual. Ela é individual, gente. Esse momento que nós estamos vivendo vai passar, vai acabar. Daqui a pouco não estaremos mais aqui, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. Essa geração vai passar. E aonde você passará a sua eternidade, e eu pergunto mais, como você tem tratado a sua eternidade? O movimento evangélico, o movimento religioso, não é isso aí. Isso aí não salva, não. Isso aí não presta. Isso aí não tem valor nenhum. Agora, a palavra de Deus nos fala claramente como é que você pretende escapar, como é que eu pretendo escapar se não atentarmos para uma tão grande salvação. Não é? Isso. Então, é essa palavra que nós queremos deixar para os irmãos. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.